Olá, bom dia, que bom que você está aqui hoje. Primeiro eu quero agradecer porque a live, que a gente fez lá no Instagram ao vivo do capítulo 10 do Evangelho de Segundo João, foi uma bênção, tive muitos feedbacks positivos, Eu fiquei muito feliz que assim como Deus falou comigo, Ele falou com muitas outras pessoas também. Fiquei muito feliz e quero pedir perdão também, porque semana passada, a gente não teve o nosso devocional. Eu tive um motivo que estava acima, Eu fiquei com meu filho, ele adoeceu, pegou uma virose, e aí eu tive que ficar por conta dele. E até postei, lá no meu Instagram sobre um texto da Moana, que a maternidade, ela também é uma forma de adorar a Deus. Porque quando a gente está cumprindo o nosso papel, a missão que Deus deu para nós como mães, a gente está adorando a Deus também. Não significa que eu não fiz o devocional. O devocional é uma adoração a Deus, a adoração é um estilo de vida. Assim como fala, o Rick Warren naquele livro Uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos para o capítulo 11. Vamos começar nossa leitura. A morte de Lázaro. Verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés os cabelos. Então, Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E Betânia significa casa da pobreza. E ali estava o retrato da igreja profética. Nós vamos falar sobre 3 elementos em um cenário onde milagres podem acontecer, que é o primeiro. Lázaro tinha um coração quebrantado, disposto, ao amor de Jesus. Maria, que é o segundo, sempre aos pés de Jesus, então nós temos joelhos que se prostram diante de Deus. E terceiro, nós temos a Marta, que são mãos que estão sempre dispostas a servir, ao serviço. Então, só fazendo essa introdução aqui para vocês. Vamos lá para o verso 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Então aqui Jesus está falando, através de uma metáfora sobre a submissão ao tempo de Deus. O tempo de Deus ele é diferente do nosso. E aqui Jesus ele já dá um indício de que a morte ela é submissa a Cristo. Ele usa uma metáfora para dizer: eu sou a luz, e comigo vocês estão protegidos. Mais para frente a gente vai ver que Jesus ele venceu a morte. Então até a morte é submissa a Cristo. Mas ele fala: quem anda à noite está fora do centro da vontade de Deus, por sua conta em risco. Então está direito a tropeços, Um exemplo que eu posso falar para vocês hoje em dia na prática, Quando alguém pergunta para nós se a gente vai ter mais filhos, a gente fala que não, Pela questão financeira, pela questão do medo, de como que está o mundo hoje. Então, na verdade, você não está perguntando para Deus: Senhor, quantos filhos o Senhor quer me dar? Quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Você está perguntando para Mamon, que seria na Bíblia o Deus do dinheiro. Então, quando você vai fazer uma faculdade, qual faculdade eu vou fazer? Vou fazer essa faculdade porque essa faculdade vai me trazer mais dinheiro? Ou eu falo: Senhor, qual o teu propósito na minha vida? Qual faculdade eu vou fazer para servir na tua obra? Servir ao reino de Deus? Então, essa deve ser a nossa postura, E Jesus aqui, ele está falando sobre isso também. Então, quando Deus fala para a gente fazer algo, Ele mesmo nos dá o meio para isso. Ele paga essa conta. Então, a gente não tem que se preocupar. A gente já tem que apenas confiar e obedecer. Verso 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar.
Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, ele disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, o que vai acontecer aqui, Jesus já está falando para eles que o que vai acontecer é para que eles possam crer em Jesus, né? Então, está falando que para bem deles, né? Jesus está feliz porque ele não estava lá, porque aí ele pode ir até lá e isso vai acontecer para que eles possam crer. Então, ele deixou um amigo dele morrer para que outros amigos dele pudessem crer, né? Então, um exemplo, quando você está lá com problema no seu carro às 3 horas da manhã, né? Para quem que você vai ligar? Né? Não vale o cônjuge, porque o cônjuge vai estar ali do seu lado. Então, você pensa em quem? Em um amigo. Então, esse amigo, ele já pressupõe intimidade, relacionamento, ele já sabe do fato dele poder ser importunado a qualquer momento, né? Para provar a sua amizade. Então, quando a gente tem amizade verdadeira, a gente não se importa, né? Em importunar o nosso amigo importune a gente a qualquer hora, a qualquer momento de necessidade. Isso prova a nossa amizade, que ela é verdadeira, que ela é sincera. Então, Lázaro era tão amigo de Jesus, tão amigo, que Jesus falou para ele assim: Lázaro, vou te colocar numa situação muito difícil, né? Hipoteticamente, e disse: apenas confie em mim, nós somos amigos. Então, Jesus, ele incomoda seus melhores amigos, ele importuna seus melhores amigos, né? Para que outros amigos possam se chegar a ele, para que outros amigos possam crer e alcançar a salvação, né? Então, esse capítulo nós vamos falar muito sobre isso. Verso 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Então, aqui é Tomé sendo Tomé, né? Porque o Tomé, ele criou o caso com a ressurreição de Cristo, né? Enquanto ele não tocou ali nas mãos, nos pés de Jesus, ele não creu que Jesus ressuscitou. Então, aqui ele Tomé sendo Tomé. Então, vamos para o 17. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Só uma observação: haviam relatos de que pessoas com até 3 dias de morte ressuscitavam, né? Porque tinha uma crença lá na época que a alma ainda permanecia no corpo por até 3 dias, mas 4 dias não tinha relato nenhum. Para vocês perceberem a precisão, né, de Jesus, assim. Por que os 4 dias, né? Porque Jesus ia fazer uma coisa nova que ninguém nunca tinha feito, né? Então teria que ser bem assim, fora dos padrões, das crenças daquele povo. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, Marta aqui, ela fala com uma postura legalista. Ela vem com teologia para Jesus. Ela está falando sobre Deuteronômio 2:2. Depois você vai lá e olha. E uma postura religiosa, né? Mas Jesus, ele faz um raio-x do nosso coração. Então, ali Jesus bate de frente com ela. E ele diz: Marta, ressurreição não é uma data como a data da consciência negra, como o dia do trabalho. Ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição. Eu, Jesus. Então, ali no 25, ele está dizendo para ela, né? Quem nasce uma só vez, morre 2, mas quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Salvação e ressurreição não é o fim, é o começo. 28. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali para chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então aqui esse agitar no espírito e perturbar-se, né? Ali Jesus ele tem um sentimento de raiva da morte. É como se ele falasse assim: morte, agora é comigo. Agora é entre eu e você. 34. Onde o colocaram? Perguntou-lhe. Vem ver, Senhor. Responderam eles. No 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Então Maria, a gente percebe que ela fala a mesma coisa que Marta, né? Porém, com uma postura diferente. Maria foi sincera. Ela rasgou seu coração para Jesus. E é como se ela tivesse falado assim: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele morreu. Eu perdi o meu irmão, eu estou sofrendo, está doendo. Ela rasgou ali o coração. Ela não veio com nenhuma religiosidade. Ela falou realmente o que ela sentia lá no fundo da sua alma. E o Pai, ele vê mais do que ele ouve em secreto. Então a oração, ela é mais vista do que ouvida. Deus vê muito mais a nossa postura do que as nossas palavras. Ele até sabe o que a gente vai dizer, mas a postura, como a gente vai dizer para ele, diz muito mais de nós. Então ele acompanha a gente 24 horas, ele é onipresente e ele é onisciente, onipotente, então ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Então ele vê tudo e ele sabe tudo. Então, a palavra que chorar no verso 33 de Maria, no hebraico ela é klaim, lágrimas de desespero, de luto, de dor. E no 35, onde fala que Jesus chorou, é dacro. Significa verter, derramar lágrimas. Então Jesus aqui ele demonstra empatia chorando, mas ele não está desesperado como Maria. Ele simplesmente ele foi empático com as irmãs de Lázaro, com aquele povo, com aquela situação. Então Jesus chorou, né, em forma de empatia, do lado homem dele, porque ele é Deus, ele é um Deus 100% e 100% foi homem também. Então ele tem sentimentos. E aqui, imagina que a cena, né? Gente, vamos imaginar a cena. Jesus está chegando no velório. Você está chegando no velório para ressuscitar ali aquela pessoa que morreu. Como que você chegaria, né? Você chegaria todo cheio de pompa, né? Alegre. Não, gente. Não chore mais. Para de chorar. Para com essas lágrimas. Enxuga essas lágrimas. Mas não. A postura de Jesus chega humilde, manso, chora com os que choram, mesmo sabendo o que vai acontecer, que Lázaro vai ser ressuscitado. Então Jesus ele sente o que a gente sente. Então o que você sente, Jesus sabe, ele entende, ele te compreende, ele te conforta. Então, sempre que você precisar, estiver aflito, angustiado, vá aos pés de Jesus, vai para o colinho dele, fala: papai, estou aqui, quero rasgar meu coração, eu estou triste hoje, eu não estou bem, eu estou fraca. E ele vai te confortar, ele vai te fortalecer, e ele vai renovar suas forças, porque ele te entende. E aqui, Jesus ele não estava preocupado com o resultado, ele estava preocupado com as pessoas. Jesus se preocupa com a gente, com o ser humano. Ele é um Deus 100% Deus e 100% homem. Então, se você tem fome, sede, frio, solidão, você pode falar com ele, que ele vai te responder, ele vai te entender, ele vai te confortar, te consolar. Ele é um Deus de justiça, mas também de amor. Ele é um Deus poderoso, mas também de misericórdia. Grandeza e amor são atributos de Deus. E eles se complementam. Verso 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Então aqui eles estão lá ainda falando do milagre, lá no capítulo 9, que Jesus cura o cego de nascença, né? Verso 38. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então, o milagre, gente, é com ele. Mas o que o homem colocou, que cheira mal, né? Ele mesmo tem que tirar. Ele mesmo tem que remover. A nossa parte, Jesus não vai fazer por nós, né? Então, nos arrepender
nos reconciliar, perdoar, liberar perdão, pedir perdão, né? No exemplo do casamento, por exemplo, a nossa parte Jesus não vai fazer por nós. Ele vai fazer um milagre, mas quem tem que remover essa pedra somos nós, né? E Marta é como se ela estivesse falando assim: Jesus, mas cheira mal, né? Vale a pena eu me expor, né? Eu passar essa vergonha? E Jesus fala aqui no 40, disse-lhe Jesus: eu não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então, tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Jesus tirou ele, porque Jesus sabia que ele mesmo iria para o lugar de Lázaro. Esse episódio ele foi estupim para a morte e ressurreição de Cristo. Na cruz, Jesus pagou por nossos pecados em nosso lugar. Então, ele está tirando Lázaro ali, que é um pecador, mas os pecados de Lázaro não ficarão sem paga. Jesus paga por esses pecados lá na frente. Pelos de Lázaro, pelos nossos também. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, quando alguém se converte, a ordem de Jesus é soltar, liberdade, não mais escravo de suas vontades, mas ele recebe ali o Espírito Santo, que é quem dá o discernimento de certo e errado, né? A partir daquele momento, ele começa a escolher, ele sabe, ele tem discernimento do que é certo e do que é errado, escolha, né? Ele tem liberdade para escolher o certo. Então, liberdade é poder dizer não, né? Já vai aquela pessoa: vamos no barzinho hoje, vamos beber, né? Por que você não pegou fulana, não ficou com ciclana? Não, porque eu não quero, eu sou livre. Isso é liberdade, né? Poder dizer não, porque não é certo, porque não convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, não colocar Jesus está falando aqui para não colocar amarras religiosas, a religiosidade daquele povo da época nesse recém-convertido, né? E aqui começa no 45 a conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes sacerdotes fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos viram e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, deles chamados Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então, quando Deus ordena, até Caifás profetiza. Então, aqui, né, Caifás está profetizando ali o que vai acontecer na vida de Jesus, mas na verdade essa ordem vem lá de cima, né? Todo o plano de Deus se cumprindo na terra. Então, um exemplo a gente tem lá de Jó também, quando Satanás vai até Deus, né, questionar a fidelidade de Jó. Satanás, sem querer, sem perceber, ele está trabalhando em favor de Deus, porque o que ele queria era afastar Jó de Deus, e ele conseguiu aproximar mais ainda Jó de Deus. Então, Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Então, assim, ele tudo vê, ele tudo sabe, e até as pessoas que a gente pensa que são nossos inimigos, eles trabalham a nosso favor quando Deus ordena. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam aos outros: o que acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudesse prender. Então aqui João dá ênfase, né, em ligar a Páscoa de Israel, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, como ele fala lá no capítulo 1. E em Êxodo, quando são passadas as instruções para a Páscoa, Deus ordena que se um cordeiro for muito grande para dividir com as famílias, se um cordeiro for muito grande, era para dividir com mais famílias, né, chamar outras famílias para comer junto. Então, por isso o evangelho é para ser compartilhado, porque o nosso Cordeiro Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo, ele é muito grande para a gente ficar com isso sozinhos. Nós temos que compartilhar essa boa nova com mais e mais pessoas.
Então, que Jesus tenha falado no seu coração. Essa é a mensagem para nós no dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Capítulo 12, semana que vem.